Quem te deixou entrar aqui? Desde o dia em que a sua noiva faleceu, o chefe da máfia nunca tinha permitido que ninguém entrasse no quarto proibido. Mas em pleno silêncio da noite, uma voz suave e zumbidora saiu inesperadamente de trás da porta. Ele caminhou imediatamente em direção a ela. Quando a porta se abriu, o homem que enfrentara inúmeras batalhas ensanguentadas ficou completamente paralisado. A propriedade Maro ficava na orla norte de Nova York. 30 divisões de Greystone erguiam-se atrás de portões de ferro forjado que não abriam para um convidado há quase um ano. Câmaras vigiavam cada canto do terreno. Homens armados patrulhavam o perímetro em turnos de 6 horas. E no centro de todo aquele silêncio vivia Damian Maro, 39 anos, o último filho sobrevivente da linhagem Maro, e o chefe mais temido que as 5 famílias conheceram numa geração. Um dia, esta casa estava cheia de luz. Um dia, havia música nos salões, risos na cozinha e o som suave de uma mulher a cantarolar enquanto pintava na ala leste. O nome dela era Aurora Vance. Ela era a noiva de Damian há 2 anos. Ela era a única pessoa na sua vida que nunca teve medo dele. Há um ano, numa fria noite de dezembro, Aurora voltava para a casa de uma galeria. O seu carro foi encontrado perto da ponte. O vidro do condutor estilhaçado, o corpo debruçado sobre o volante. 3 balas, uma mensagem de uma família rival, uma guerra que acabara antes mesmo dela saber que começara. Damian não chorou no funeral dela. Ele não falou no velório. Ele voltou para esta casa, subiu as escadas para a ala leste, fechou a porta do estúdio de pintura dela com as suas próprias mãos e girou a chave. Na manhã seguinte, uma única ordem foi passada a todos os empregados da casa. Ninguém entra naquele quarto. Ninguém pronuncia o nome dela. Ninguém. E assim a casa aprendeu a mover-se sem som. As empregadas mantinham os olhos no chão. As cozinheiras cochichavam sobre o fogão. O jardineiro parou de assobiar. Até o velho cão, Shadow, parecia entender, arrastando-se pelos corredores com a cabeça baixa. Esta noite, a chuva batia nas altas janelas do estudo privado no 2º andar. Um fogo ardia baixo na lareira de mármore. Damian sentou-se numa poltrona de couro em frente a ela. Um copo de uísque pousado no seu joelho, intocado por quase 1 hora. Ele não lia. Ele não ouvia música. Ele simplesmente olhava para as chamas, os seus olhos escuros refletindo nada além do ardor. Na sua mão esquerda, o anel de noivado que ele dera a Aurora na noite em que pediu a mão dela, ainda circundava o seu dedo mindinho. Ele tirara-o da mão fria dela no necrotério e colocara-o na sua. Não o tirava desde então. Em algum lugar lá embaixo, um relógio tocou 2 vezes. Damian não se moveu. Ele fora o rapaz que vira o seu pai morrer à mesa de jantar. Ele fora o jovem que construiu um império de medo e sangue. Ele sobrevivera a traições, emboscadas e 3 tentativas de assassinato. Mas esta perda silenciosa, esta cadeira vazia à sua frente, fizera algo que nenhum dos seus inimigos jamais poderia fazer. Tornara-o pequeno. Ele finalmente levantou o copo e bebeu sem saborear. Às 2h47 da manhã, Damian abriu os olhos. Ele não dormira verdadeiramente. Raramente o fazia. O uísque o puxara para algo raso e cinzento, algures entre o descanso e a memória, e ele repousara na cama larga do seu quarto principal, com um braço atrás da cabeça, ouvindo a chuva rarear em silêncio. Então ele ouviu. Um som suave, agudo, tão fraco que a princípio pensou que a sua mente o inventara. Zumbido a tecer-se pelos corredores escuros da ala leste, como fumo debaixo de uma porta. Ele prendeu a respiração e escutou. Nada. Ele exalou lentamente, pôs uma mão sobre os olhos e disse a si mesmo que era o vinho, a tempestade, o eco interminável de uma casa demasiado grande para um homem enlutado. Ouvira a voz dela 100 vezes no último ano, em meios sonhos, em quartos vazios, no espaço entre um batimento cardíaco e o próximo. Mas então voltou, mais claro desta vez, uma voz pequena e cuidadosa, a voz de uma criança. Damian sentou-se. O quarto à sua volta estava frio. O fogo na lareira descera a brasas. Ele alcançou debaixo do travesseiro sem pensar e tirou a pistola que guardava lá,
o seu peso familiar na palma da mão como a própria respiração. Ele não chamou os seus guardas. Ainda não. Levantou-se, puxou um roupão de seda preta sobre os ombros e saiu descalço para o chão de mármore. A pedra estava fria o suficiente para morder, mas os seus pés não faziam som. 15 anos a andar por casas cheias de inimigos ensinaram-lhe isso. O corredor fora do seu quarto estendia-se longo e quieto. A luz da lua caía em barras pálidas pelas janelas em arco, cortando a escuridão em listras. Retratos de mortos morosos observavam-no das paredes com olhos pintados. Ele moveu-se em direção à ala leste. A cada passo, o zumbido ficava um pouco mais alto, e a cada passo, algo dentro do seu peito apertava de uma forma que não apertava há muito tempo, porque ele conhecia a melodia. Era uma canção de embalar, uma antiga. Aurora costumava cantá-la quando pintava, quando achava que ninguém a ouvia, quando a luz caía pela janela do estúdio no final da tarde. Ela nunca a cantara para um filho seu. Ela nunca tivera a chance, mas alguém a cantava agora. Ele virou a última esquina. O corredor terminava numa única porta alta de madeira escura, a sua maçaneta de latão baça com um ano de pó. Aquela porta não se abria há 11 meses e 22 dias. Ele contara sem querer. Esta noite estava aberta, não totalmente, apenas uma mão de largura. Uma fina lâmina de luz de vela quente espalhava-se pelo chão de mármore. Ouro contra a prata fria da lua. Damien parou. Um intruso não saberia que aquele quarto existia. Um intruso não teria trazido uma vela. Um intruso não estaria a cantarolar. O seu pulso subiu, constante e forte, como sempre acontecia antes da violência. Ele apertou o aperto na pistola. Ele escutou por uma segunda voz, pelo movimento de outro corpo, por qualquer som que não pertencesse a uma criança. Havia apenas o zumbido. Ele inspirou lentamente pelo nariz, baixou o cano da arma de forma que apontasse para o chão e pressionou a mão livre contra a porta. Então, gentilmente, como se tivesse medo do que poderia encontrar, ele abriu-a. A porta abriu-se em dobradiças silenciosas e luzes quentes de vela dourada espalharam-se para o encontrar. Por um momento, Damien não se pôde mover. O quarto estava exatamente como a Aurora o deixara. A alta janela norte com as suas pesadas cortinas de veludo meio fechadas. A longa mesa de madeira alinhada com potes de pincéis. As telas enroladas empilhadas contra a parede distante, o cheiro de óleo de linhaça e terebintina, fraco agora, mas ainda lá, ainda dela. E no meio de tudo aquilo, sentada de pernas cruzadas no chão de madeira pálida, estava uma criança muito pequena. Ela não devia ter mais de 3 anos. O seu cabelo era escuro e desarrumado, preso para um lado num nó desajeitado que claramente fora feito pelas suas próprias mãos pequenas. Ela usava um pijama estampado com estrelas amarelas minúsculas. As mangas demasiado compridas, uma delas enrolada para manter o pulso livre. Na mão direita, ela segurava um pincel, a ponta manchada de azul. Ela não se assustou quando a porta se abriu. Ela não gritou. Apenas levantou a cabeça, viu-o ali parado no seu roupão preto com uma pistola na mão e sorriu-lhe como se estivesse à sua espera há muito tempo. "Você veio", sussurrou ela. Damien não respondeu. Ele não pôde. Os seus olhos tinham ido além dela para o cavalete atrás dela. O cavalete de Aurora, aquele que ninguém tocara em quase um ano, e naquele cavalete, apoiada cuidadosamente por mãos demasiado pequenas para lá chegar sem um banquinho, estava uma pintura. Uma mulher com cabelo castanho suave, olhos quentes, uma inclinação suave da cabeça. Ela estava sentada num vasto campo de girassóis, as mãos cruzadas no colo, a boca curvando-se no início de um sorriso. As pinceladas eram desajeitadas. As proporções estavam erradas. Os girassóis eram exagerados e desajeitados, pintados num amarelo ousado e desigual. Era, em todos os sentidos técnicos, o trabalho de uma criança muito jovem. E ainda assim, a inclinação daquela cabeça, a suavidade naqueles olhos, a forma como os ombros estavam ligeiramente virados como se estivessem a ouvir alguém fora da tela. Era Aurora. Damien sentiu algo dentro do seu peito ceder com um puxão lento e terrível, como uma corda a apertar em volta de uma ferida que ele passara um ano inteiro a fingir que estava fechada.
A menina notou o seu silêncio. Ela não parecia preocupada. Levantou a mãozinha e apontou com muito cuidado para a moldura prateada empoeirada que estava na prateleira do estúdio desde o dia do funeral. A fotografia lá dentro mostrava Aurora a rir numa tarde de verão, uma mão protegendo os olhos do sol. Essa é a senhora triste, disse a criança calmamente. Damien olhou para ela. Ela está muito triste, continuou ela com a mesma voz pequena, como se explicasse algo que ela achava que ele não entenderia. Então, estou a pintá-la. Se eu pintá-la a sorrir, talvez ela não esteja mais triste. Os seus joelhos cederam. Ele não se lembrou de decidir ajoelhar-se. Ele não ouviu a pistola escorregar dos seus dedos e cair sem som no tapete grosso do estúdio. Ele soube apenas de repente que o chão estava debaixo dele, e os seus olhos estavam a arder, e a sua garganta fechara-se em torno de uma forma que ele não conseguia engolir. Ele não chorara no funeral de Aurora. Não no velório, não uma vez em todos estes meses. Agora os seus olhos estavam molhados, e uma menina de 3 anos em pijama de estrelas olhava para ele com uma preocupação quieta e paciente. "Você sabe quem ela é?" perguntou ele, e a sua voz não soava como a dele. A menina abanou a cabeça lentamente. "Não", disse ela. "Mas ela parece você. Ambos estão tristes." Damien não pôde responder. Ele apenas sentou-se ali no chão do quarto que jurara que ninguém mais voltaria a entrar, e olhou para uma pintura da mulher que amara, feita por mãos menores que o seu coração. Por um longo momento, Damien não confiou em si mesmo para falar. Ela inspirou lentamente, limpou o canto do olho com o dorso da mão como se estivesse apenas cansado, e desceu o resto do caminho até ao chão. Sentou-se de pernas cruzadas em frente à menina. A maneira como um homem se senta quando está a tentar muito não assustar um pequeno animal. "Qual é o teu nome?" perguntou ele finalmente, e a sua voz saiu mais suave do que pensara que podia. "Lee", disse ela. "Lee Hart. Minha mãe trabalha na cozinha." Ele assentiu lentamente. Hart, a nova governanta, a jovem viúva quieta que viera para a propriedade há 8 meses e nunca o olhara nos olhos. "Lily", disse ele, "há quanto tempo vens a este quarto?" A menina franziu o sobrolho, pensando arduamente. Então ela levantou a mãozinha e mostrou 4 dedos. Ela olhou para eles por um momento, a língua presa entre os dentes, e então dobrou um com grande seriedade. 3 semanas, anunciou ela, como se fosse um número muito importante. Damien sentiu algo frio mover-se sob a sua pele. "Como entras?" perguntou ele. "Eu subo", disse Lily. "Minha janela, depois pelo jardim. A portinhola não tranca. Eu empurro e ela abre." Ela disse isto como outra criança poderia descrever encontrar um brinquedo favorito. Sem medo, sem orgulho, apenas factos. A mandíbula de Damien apertou. Ele conhecia aquele jardim. Ele sabia o quão largo era, o quão escuro ficava depois da meia-noite, o quão não eram amigáveis os cães que patrulhavam o muro exterior com estranhos. Ele sabia que havia 3 homens armados no terreno a qualquer hora. Homens treinados para atirar primeiro e nunca perguntar. E uma criança de 3 anos estivera a andar por tudo isso, sozinha na escuridão. "Não tinhas medo?" perguntou ele. E desta vez, a sua voz estava ainda mais baixa. Lily abanou a cabeça, o seu rabo de cavalo desajeitado a balançar. "Shadow vem comigo", disse ela. "Ele espera à porta. Ele é um bom rapaz, o cão velho." Claro, Shadow a seguira como costumava seguir Aurora. Gentilmente e sem permissão. "A tua mãe sabe?" perguntou Damien. Os olhos de Lily arregalaram-se com preocupação súbita. Ela abanou a cabeça tão forte que o seu cabelo balançou. "Não. Por favor, não contes a ela. Ela vai ficar zangada." A sua voz baixou para um sussurro cuidadoso. "Este é o meu lugar secreto. Meu e da senhora triste. E mais ninguém sabe." "Ninguém", disse Lily. "Só o Shadow." Damien olhou à volta do estúdio. Lentamente desta vez, ele viu o que não se permitira ver quando entrara pela primeira vez. A caixa de tintas de Aurora aberta na mesa baixa. Os tubos arranjados por cor da maneira como ela os arranjava. Os pincéis no seu jarro de vidro enxaguados limpos. Em pé, o cavalete endireitado. O banquinho empurrado cuidadosamente para trás contra a parede. Uma criança de 3 anos,
estivera a cuidar daquele quarto para ele. Ele não gritou. Ele não repreendeu. Ele não a mandou sair. Ele apenas sentou-se ali no chão, a observar a pequena criança no seu pijama de estrelas, e deixou o silêncio entre eles segurar o peso de algo que ele ainda não conseguia nomear. Depois de um tempo, Lily bocejou. Esfregou os olhos com o dorso da mão manchada de tinta. "Estou com sono", disse ela. Damien assentiu uma vez. Levantou-se, curvou-se e pegou-a cuidadosamente nos braços. Ela pesava quase nada. Ele carregou-a pelos corredores escuros até a ala dos servos, deitou-a gentilmente na sua pequena cama e puxou o cobertor até ao seu queixo. Às 6 da manhã, Damien Marrow entrou na sua própria cozinha pela primeira vez em quase um ano. A equipa que o viu congelou. Uma jovem empregada com uma bandeja de copos limpos quase a deixou cair. A cozinheira parou de mexer o tacho no fogão e olhou fixamente. Nesta casa, o mestre não descia para o pequeno almoço. O mestre não descia de todo. Era servido no estudo, na sala de jantar privada, numa bandeja de prata à porta do seu quarto. Mas esta manhã, ele estava aqui, ainda no seu roupão preto, o cabelo escuro despenteado, os olhos cansados de uma forma que não era por falta de sono, de pé no longo balcão de madeira, a cortar pão com traços rápidos e cuidadosos, estava Isabella Hart. Ela tinha 31 anos. O seu cabelo preto estava preso num nó apertado e prático na nuca. Ela era magra, quase demasiado magra, e as suas mãos eram as mãos de uma mulher que trabalhara desde menina. Os nós dos dedos um pouco ásperos, a pele ao longo das laterais das palmas marcada com finas calosidades pálidas. Ela usava o vestido cinzento simples da equipa da casa, as mangas arregaçadas até ao cotovelo. Ela não o viu de imediato. Estava concentrada no pão. Damien observou-a por um longo momento antes de falar. Ele sabia quem ela era em traços gerais, uma viúva. O seu marido morrera há 2 anos num estaleiro de construção algures no Queens, esmagado por uma viga que deveria ter sido segura. Ela ficara com um recém-nascido e sem família. Ela esfregara chãos, lavara pratos, fizera tudo o que pagasse. Viera para a propriedade Marrow há 8 meses, através de uma recomendação discreta de um velho padre que fizera um pequeno favor à mãe de Damien. Ela precisava de um teto. Ele precisava de uma governanta. Eles nunca tinham falado diretamente. Senhora Hart, a cabeça erguida de uma vez. Quando o viu, ela pousou a faca cuidadosamente, limpou as mãos no pano à cintura e baixou os olhos. Senhor, venha comigo. Ela não perguntou por quê. Ela simplesmente assentiu e seguiu-o. Ele guiou-a pela escada larga, pelo longo corredor até a ala leste. A cada passo, ele sentia-a andar mais devagar atrás dele. Quando viraram a última esquina, e ela viu a porta do estúdio aberta, com a luz quente ainda a espalhar-se pelo corredor, ela parou completamente. "Senhor", sussurrou ela, "esse quarto é... Entre." Ela entrou atrás dele. Ela viu primeiro o cavalete, depois a pintura inacabada nele, depois a pequena marca de mão manchada no canto da tela. A sua mão voou para a boca. Os seus olhos encheram-se de imediato sem aviso, sem orgulho. "Oh Deus!" respirou ela. Os joelhos dobraram-se, e ela afundou-se no chão do estúdio no vestido cinzento simples, as mãos a tremer no colo. "Senhor, juro-lhe, eu não sabia. Eu não sabia que ela estava a fazer isto. Vou arrumar as nossas coisas. Vou levá-la e iremos embora hoje. Esta manhã, por favor." "Por favor, não chame a polícia. Ela tem apenas 3 anos. Ela não entende." Damien atravessou a sala. Curvou-se, pegou-a pelo cotovelo e levantou-a gentilmente. Foi estranho para ambos. Ele não tocava numa mulher com ternura há 1 ano. "Senhora Hart", disse ele calmamente, a sua voz rouca. "Você não fez nada de errado. Sua filha fez o que ninguém nesta casa ousou fazer." Ela olhou para ele sem compreender. Ele virou os olhos para a pintura. "Ela lembrou-me", disse ele suavemente, "que Aurora ainda está aqui." Dentro da hora, Damien já fizera as suas chamadas. De pé no corredor, logo à entrada do estúdio. Ainda no seu roupão preto,
Ele falou com o chefe da segurança da casa, numa voz baixa e firme. Ele queria um alarme silencioso na janela do pequeno quarto de Lily, na ala dos servos. Não do tipo que grita, do tipo que vibra num telefone. Ele queria-o ligado diretamente ao telemóvel de Isabela, de modo que no momento em que os pequenos pés da sua filha tocassem o parapeito, ela soubesse sem a criança acordar. Ele queria que a porta lateral do jardim fosse substituída por uma fechadura adequada e um teclado. Ele queria sensores de movimento ao longo do caminho entre a ala dos servos e a ala leste. Ele queria as luzes exteriores desse lado da propriedade atualizadas para que nenhum canto daquele jardim permanecesse escuro à noite. O chefe da segurança não perguntou por quê. Nesta casa não se perguntava. Até esta noite, disse Damien. Até esta noite, senhor. Quando estiver pronto. Damien voltou para a cozinha. Isabela estava ao lado do balcão, as mãos ainda a tremer ligeiramente, embora ela tentasse escondê-las dobrando um pano de cozinha repetidamente. Lily sentava-se à pequena mesa dos servos junto à janela, a balançar as pernas, a comer uma fatia de pão cortada em 4 triângulos arrumados. Ela olhou para cima quando Damien entrou e sorriu-lhe com uma confiança tão aberta que o assustou. "Posso falar com ela?" perguntou Isabela calmamente a sós. Apenas por um momento. Isabela assentiu, limpando os olhos com o canto do seu avental, e deu um passo para trás em direção à porta. Damien atravessou a cozinha. Então, em frente à governanta e a meia dúzia de funcionários, que de repente encontraram razões para estar ocupados na despensa. O chefe da família Maru baixou-se até um joelho, para que os seus olhos estivessem ao nível dos de Lily. "Lily", disse ele, "preciso de te dizer algo importante." A menina pousou cuidadosamente o seu pão, cruzou as mãos no colo e deu-lhe a sua atenção completa e séria. "Você não precisa mais de se esconder", disse Damien. A sua pequena boca apertou-se numa linha fina e preocupada. "Você não me deixa mais pintar", sussurrou ela. "Não", disse Damien, e algo na sua voz rachou apesar dele. "O oposto. O estúdio permanecerá aberto. De agora em diante, todas as noites depois do jantar, você e eu pintaremos juntos." Naquele quarto, enquanto quiser, Lily's eyes grew very wide. "Você não está zangado comigo?" perguntou ela numa voz mal mais alta que um sopro. Damien olhou para ela por um longo momento. Então algo aconteceu no seu rosto que não acontecia há quase um ano. Uma pequena curva desigual da boca, desajeitada, enferrujada, quase dolorosa. Um sorriso. "Não", disse ele. "Eu quero agradecer por um batimento cardíaco." Lily não se moveu. Então ela lançou-se da cadeira e nos seus braços, envolvendo os seus pequenos braços finos, à volta do seu pescoço, como se estivesse à espera há muito tempo para fazer exatamente isso. Damien congelou. Ele não fora abraçado por ninguém num ano. As suas mãos pairaram no ar, incertas, até que finalmente permitiu que uma delas pousasse muito gentilmente nas pequenas costas quentes, sob o pijama de estrelas. Isabela estava de pé na porta, uma mão pousada na moldura, e chorava silenciosamente. Pela primeira vez em muitos meses, ela não chorava de medo, exaustão ou dor. Algumas promessas não precisam de papel. Uma pequena mão à volta do pescoço de um homem adulto é suficiente. Nessa noite, pela primeira vez em quase um ano, a ala leste da propriedade Maru ganhou vida. Damien deu a ordem ele próprio. 2 empregadas foram enviadas para o estúdio com panos macios e um balde de água morna. Ele disse-lhes para tirarem o pó gentilmente, para não levantarem nada que não tivessem de levantar, para deixarem todos os potes e pincéis e esboços inacabados exatamente onde estavam. Ele queria o quarto limpo. Ele não queria que fosse alterado. A alta janela norte foi aberta pela primeira vez em 11 meses. O ar fresco da noite passou pelo estúdio, agitando as pesadas cortinas de veludo e levando o cheiro a estagnado de um ano fechado. Uma vela fresca foi acesa na prateleira do canto. Embora as lâmpadas elétricas funcionassem, Damien pedira a vela sem saber bem por quê. Depois do jantar, Lily foi procurá-lo. Ela encontrou-o de pé à porta do estúdio, com uma camisa preta simples,
as mangas arregaçadas até aos antebraços, como se estivesse prestes a entrar numa reunião muito difícil. Ela estendeu a mãozinha. Vamos, disse ela. Você senta-se aqui ao meu lado. Ela puxou-o por 2 dedos até ao pequeno banquinho de madeira que ela escolhera para ele. Era demasiado pequeno. Os seus joelhos subiam quase até ao peito quando se sentava, mas ele não o moveu e não se queixou. Ela colocou um pincel na sua mão. A última vez que os dedos de Damien fecharam à volta de algo tão fino, eles tinham estado a fechar à volta do cano de uma arma. Essas mesmas mãos tinham assinado contratos de milhões. Essas mesmas mãos tinham feito coisas que ele não se permitia lembrar durante o dia. Agora, estavam a tentar lembrar-se de como segurar um bastão de madeira fino com ponta de cerdas macias, e não sabiam como. Amarelo, instruiu Lily, tocando num tubo de tinta com autoridade. Para o girassol. Damien mergulhou o pincel. Ele tocou na pequena tela branca que ela colocara no seu colo. A sua primeira pincelada foi demasiado forte. A sua segunda foi torta. A sua pétala saiu quadrada de um lado e irregular do outro. Lily inclinou-se, inclinou a cabeça para um lado e estudou o seu trabalho com grande seriedade. Então ela começou a rir. Não educadamente, a risada brilhante e descontrolada de uma criança de 3 anos que achou algo genuinamente engraçado. A tua flor, ofegou ela, parece uma batata feliz. Por um momento, Damien apenas olhou para o seu terrível girassol. Então algo subiu do seu peito que ele não sentia há 11 meses. Veio irregular, áspero, como se os seus pulmões tivessem esquecido a sua forma. Uma risada, baixa, quieta, um pouco rouca. O som espalhou-se pelo corredor. 2 empregados a passar com linho dobrado pararam a meio passo. Olharam um para o outro. Nenhum ousou falar. Nesta casa. O mestre não ri. Isabela estava a subir o corredor naquele momento com uma pequena bandeja de prata, um bule de chá e 2 chávenas arranjadas nele. Ela ouviu o som e parou como se tivesse sido atingida. Ficou muito quieta no corredor, uma mão a cobrir a boca, os olhos cheios, mas ela não se permitiu chorar. Pousou a bandeja numa mesa lateral estreita junto à parede e recuou para a sombra da porta. Ela não se conseguia atrever a interromper. Lá dentro, Lily já a corrigia. Precisas de misturar o amarelo com um pouco de laranja, disse ela, pintando cuidadosamente um pires. Vês? Assim. Isso torna-o quente. Quente? Damien repetiu, observando a sua mãozinha. Sim, não muita laranja, só um pouco. Ele assentiu como se ela o estivesse a informar sobre um trabalho. Quanto? Desta quantidade? Ela afastou o polegar e o indicador uma pequena distância. Ele tentou de novo. O seu segundo girassol ainda estava feio. Ainda estava torto, mas Lily assentiu uma vez, satisfeita, e passou a ensinar-lhe sobre os caules verdes. 10 dias depois, numa quinta-feira à noite, os capitães da família Moro reuniram-se no grande salão da propriedade. A longa mesa de nogueira fora posta com copos de cristal e garrafas escuras de vinho, embora ninguém estivesse lá para comer. 7 homens em fatos escuros sentaram-se ao longo dela. Na cabeceira da mesa, na sua habitual cadeira esculpida, sentava-se Damien. À sua direita, como sempre, sentava-se Marcus Vieiri. Marcus tinha 42 anos. Era alto, magro nos ombros, com cabelo escuro penteado para trás, numa testa dura e limpa. Usava um fato preto de 3 peças, cortado justo. A forma como usava fatos há 15 anos. No seu pulso esquerdo, tic-tacava um pesado relógio de ouro que Damien lhe dera após a sua primeira guerra bem-sucedida, quando Marcus tinha 20 anos e ainda mancava de uma bala que lhe entrara no lado porque ele se colocara à frente de Damien numa escada no Queens. Ele tomara aquela bala por um rapaz de 24 anos que acabara de enterrar o seu pai. Ele ajudara aquele rapaz a reconstruir um império de cinzas e sangue. E durante 15 anos, em todas as salas de todas as guerras, ele estivera ao ombro de Damien como uma segunda espinha dorsal. Brooklyn, disse Damien calmamente, os seus olhos no mapa espalhado pela mesa. O pátio de contêineres no Cais 11. O pessoal de Bellini está a mover produto por lá novamente. 2 vezes por mês, confirmou Marcus. Cargas pequenas a testar-nos, depois tornamo-lo caro. À volta da mesa,
Os capitães assentiram. Falou-se de novos inspetores no seu payroll, de 2 trabalhadores do cais que tinham ficado silenciosos, de um jovem sobrinho de Bellini que se estava a tornar demasiado visível nas suas ruas. Era negócio ordinário. Era trabalho que Damien, outrora, conseguia fazer a dormir. A meio da reunião, ele pousou o seu copo e levantou-se. Continuem sem mim, disse ele. Marcos, encerra. Algo em casa precisa da minha atenção. Houve um pequeno e cuidadoso silêncio à volta da mesa. Damien Maro não saía de reuniões cedo. Damien Maro não tinha nada em casa. Claro, disse Marcos suavemente. Nós cuidaremos disso. Damien assentiu uma vez e saiu. Por um longo momento, ninguém falou. Então um jovem capitão na extremidade distante da mesa, Enzo, 28 anos, e apenas 2 anos neste nível, recostou-se com um sorriso que ele pensou ser inteligente. Então, é verdade. Então ele disse: o chefe está lá em cima, a pintar com a criança da empregada. À volta da mesa, uma risada nervosa propagou-se. Não era uma risada real. Era o som que os homens faziam quando sabiam que deviam rir, mas não tinham a certeza se o homem ao seu lado os mataria por isso. Marcos não riu. Ele também não levantou a voz. Apenas pegou no seu vinho, inclinou o copo lentamente sob a luz e tomou um único gole medido. Mas por detrás dos seus olhos, algo quieto mudara. Ele lembrava-se da tarde anterior. Ele subira a escada oeste e virara para o longo corredor para encontrar Damien a caminhar em sua direção com uma criança nos braços. A cabeça de Lily repousava no seu ombro. E Damien estava a sorrir, não o sorriso fino e frio que Marcos conhecia de salas de reuniões e corredores. Algo mais suave, algo amplamente aberto. Em 15 anos, Marcos nunca vira aquela cara. Um chefe não usava aquela cara. Um chefe não tinha permissão para. Um chefe com suavidade nos olhos era um chefe com um buraco no peito, à espera de uma bala. A reunião terminou perto da meia-noite. Os capitães saíram em duplas e trios, deslizando para carros pretos que zuniam pela longa entrada. Marcos não entrou. Sentou-se no banco do condutor do seu próprio sedã, na extremidade do estacionamento de Gravilha, o motor desligado, uma mão pousada no volante. O seu telemóvel jazia na outra mão, o ecrã escuro. Ele olhava para um nome que salvara há anos e que nunca ligara. O nome de um homem da família Bellini. 3 semanas passaram. A mudança em Damien foi pequena no início. A forma como um rio muda quando o gelo começa a derreter por baixo. Ele levantava-se mais cedo. Bebia menos. O decantador de uísque no estudo ficou intocado por dias de cada vez. Ele tomava o pequeno almoço não na sala de jantar privada, sozinho à cabeceira de uma mesa vazia, mas na pequena cozinha dos servos junto à despensa, sentado numa cadeira de madeira simples em frente a uma criança de 3 anos e a sua mãe. Isabella tentara protestar naquela primeira manhã. Senhor, isto não é proper. A sala de jantar está arranjada para você todos os dias. Se a equipa vir, deixe-os ver. Os ovos são melhores aqui, de qualquer forma, disse Damien, desdobrando o guardanapo que ela trouxera e pousando-o sobre o seu joelho. Lily, na cadeira ao lado dele, dera uma risadinha com a boca cheia de pão. Ele perguntou-lhe na 4ª manhã se ela consideraria desistir do trabalho de governanta. Não da casa, do trabalho. Eu quero que você gerencie a propriedade, disse ele calmamente. Todos os funcionários, as contas, os horários. É uma posição adequada. 3 vezes o que você ganha agora. Isabela baixou lentamente o bule de café e olhou para ele. Senhor, os outros vão falar. Eles já falam. Não desse jeito. Isabela, disse ele o seu primeiro nome pela primeira vez, e ela ficou muito quieta. Não estou a perguntar por causa da Lily. Estou a perguntar porque em 8 meses você administrou esta casa melhor do que qualquer mulher que veio antes de você, e eu fui cego demais para ver. Aceite a posição, por favor. Ela olhou para as suas mãos, para as calosidades pálidas ao longo das laterais das suas palmas. Sim, disse ela por fim. Tudo bem, e mais uma coisa. Ele pousou a sua chávena. Você não me chama mais de senhor. Ou senhor Maro. Você usa o meu nome. Ela levantou os olhos. Damien, disse ela suavemente, a cor subindo nas suas bochechas. Sim, Damien.
Ele assentiu uma vez, como se um pequeno negócio tivesse sido concluído, e pegou no seu pão. Mais tarde, naquela tarde, Lily puxou-lhe a manga onde ele estava sentado a ler na varanda do jardim. Vamos, disse ela. Precisamos de flores. Ela puxou-o pelo caminho de lajes até ao pequeno canteiro de girassóis que Aurora plantara há 2 anos, e que ninguém cortara. As flores tinham crescido selvagens, altas e pesadas e douradas. Damien agachou-se ao lado delas com um par de pequenas tesouras de cozinha na sua mão enorme, parecendo absurdo, como um urso a tentar bordar. Perto do caule, instruiu Lily, um dedo indicador apontando. Não a flor. Cuidado com os espinhos perto do caule. Damien repetiu obedientemente. Ele trabalhou com atenção lenta e cuidadosa, como se estivesse a seguir as instruções de um oficial endurecido pela batalha. Na varanda do 2º andar da ala oeste, Marcus estava no parapeito de pedra e observava-os. A sua mão apertou até os nós dos dedos ficarem brancos. Ele estava a ver 2 homens ao mesmo tempo. Ele estava a ver o Damien de 19 anos atrás, de pé num armazém em Red Hook, com olhos frios e uma mão ainda molhada com o sangue do homem que abatera Antônio Maro à mesa de jantar da família. Aquele Damien olhara para Marcus por cima do corpo e dissera calmamente, agora vamos construir. E ele estava a ver o Damien no jardim abaixo, a rir enquanto uma menina o repreendia sobre espinhos. Isto, pensou Marcus, não é o homem a quem jurei a minha vida. Um chefe com ternura nos olhos é um chefe com um buraco no peito, à espera de uma bala. Naquela noite, sozinho no seu sedã numa estrada secundária escura a 2 quilômetros da propriedade, ele levantou o telemóvel. Ele discou o número, tocou 3 vezes, e então, uma voz com quem ele nunca falara em 15 anos, respondeu. Vier, disse a voz, baixa e divertida. Eu estava a começar a pensar que nunca ligarias. Encontraram-se 3 noites depois num pequeno restaurante italiano escondido num canto tranquilo de Long Island. O tipo de lugar com cortinas vermelhas pesadas, luz de velas baixa e uma sala dos fundos reservada para homens que não queriam ser vistos. Ricardo Bellini já estava sentado quando Marcus entrou. Tinha 50 anos, largo de peito e mais pesado de meio, vestido num fato escuro que esticava ligeiramente nos botões. 4 anéis de ouro cobriam os seus dedos grossos, e um charuto cubano aceso descansava num cinzeiro de vidro ao seu cotovelo. Uma garrafa de vinho tinto escuro estava aberta entre 2 copos. Ele não se levantou, apenas gesticulou para a cadeira vazia. Senta-te, Very. Bebe um copo. Pareces cansado. Marcus sentou-se. Ele não tocou no copo à sua frente no início. Manteve as mãos planas na toalha de mesa, uma de cada lado do prato. Ricardo estudou-o por um longo momento, através da fumaça do seu charuto. Então ele riu, um som baixo e úmido. 15 anos, disse ele. 15 anos. Você curva a cabeça, você leva os tiros, você limpa a bagunça. E agora o quê? Uma menina de 3 anos entra naquela casa e rouba o seu lugar. Os dedos de Marcus fecharam-se à volta do pé do seu copo de vinho. Ele não respondeu. Ricardo deixou o silêncio esticar, aproveitando-o. Damien Maro amoleceu, continuou ele, recostando-se no couro do banco. Você sabe disso. Eu sei disso. Metade dos seus próprios capitães sabem disso. O seu império está a sangrar nos cais, e ele está lá em cima a misturar cores de tinta com uma menina. O velho chefe bateu a cinza do seu charuto com satisfação lenta. Então diga-me o que você quer, Very, e não seja tímido. Homens que vêm à minha mesa tímidos não saem felizes. Marcus levantou o vinho finalmente e bebeu. Quando pousou o copo, a sua voz era baixa e firme. Eu quero a família, Maro. Ricardo sorriu, mostrando as bordas dos dentes amarelos. Falaram durante quase 1 hora. O plano juntou-se da forma como tais planos sempre se juntam em vozes baixas e pequenos gestos. A mulher e a criança seriam levadas enquanto Damien estivesse longe da propriedade. Um momento poderia ser arranjado. Marcus certificaria-se de que os sistemas de segurança estivessem desligados por uma janela de 15 minutos. A mãe e a filha seriam levadas para um armazém numa área industrial de Nova Jersey.
um antigo depósito de carga que Bellini usara antes. Damien seria informado apenas o suficiente. Damien sempre vem buscar o que ama. E Damien entraria numa sala cheia de armas. Marcus passaria por cima do corpo, sentar-se-ia e dividiria as linhas de produto da costa leste, igualmente com Bellini, por um período de 5 anos. Quando a última peça se resolveu, Ricardo levantou o copo para o novo chefe de Maro. Marcus levantou o seu. A borda do copo tremeu, apenas muito ligeiramente antes de tocar no de Ricardo com um toque suave e frio. Ele dirigiu para casa lentamente em estradas vazias. A meio do caminho, sem decidir, ele tirou o carro da autoestrada e parou em frente a uma pequena igreja de pedra que não visitara em 20 anos. Era a igreja a que sua mãe o arrastava aos domingos de manhã, quando ele era um rapaz magricela num casaco rígido que ela lhe passara a ferro ao amanhecer. Sentou-se na última fila por muito tempo. Ele não se ajoelhou, ele não rezou. Ele apenas olhou para a pequena figura esculpida de Cristo acima do altar. E Cristo olhou de volta, sem julgamento ou consolo, apenas paciência. Quando a inveja derrota a lealdade, um homem torna-se um estranho até para si mesmo. Eram quase 10 momentos, quando Lily finalmente largou o pincel. Ela passara toda a noite a trabalhar no que ela chamava de sua família de filhos. 3 figuras estavam em fila numa pequena tela, uma alta, uma um pouco mais baixa e uma muito pequena no meio. Acima delas, um sol amarelo enorme espalhava sua luz em raios largos e quentes. Ela pintara a figura mais pequena a segurar as mãos das outras 2. Ela não disse a Damien nem a Isabela quem eram as figuras. Ela não precisava. Por volta das 21h45, a sua cabeça começou a inclinar-se. Às 22, ela enroscou-se no pequeno sofá do estúdio, com a bochecha pressionada contra a almofada do braço, os dedos sujos de tinta soltos à volta do pincel, a boca ligeiramente aberta, da maneira que as crianças pequenas dormem. Damien atravessou a sala silenciosamente, curvou-se à frente dela, tirou o pincel dos seus dedos e colocou-o de volta no seu pote. Então pegou no cobertor macio de lã de trás da cadeira e cobriu-a cuidadosamente até ao queixo. Isabela entrou com uma nova chávena de chá. Ela viu a sua filha a dormir e estendeu a mão de imediato, pronta para levantar. "Deixa dormir aqui", disse Damien calmamente. "Sente-se comigo por um momento." Ela hesitou. Então assentiu e pousou a chávena na mesinha. Sentaram-se nas 2 poltronas, junto à lareira, de frente um para o outro, sobre uma mesa baixa. Entre eles, sobre a madeira polida, estava um pesado copo de uísque de cristal e uma pequena chávena de chá de porcelana. Nenhum deles tocou no que era seu por um tempo. Damien observou a vela a arder. "Isabela", disse ele finalmente. A sua voz era baixa, áspera nas bordas. "Você sabia que eu matei o meu primeiro homem quando tinha 19 anos? Ela não vacilou. Ela não ofegou. Ela apenas ergueu os olhos e encontrou os dele. "Não", disse ela calmamente. "Eu não sabia disso." Ele assentiu uma vez como se fosse grato por ela não ter desviado o olhar. "Meu pai", disse ele, "era Antônio Maro. Ele era um homem duro, mas amava minha mãe e me amava e não merecia o que aconteceu com ele." Ele manteve os olhos na chama. Estávamos a jantar na velha casa do outro lado da propriedade. Minha mãe tinha feito o seu prato favorito. Ele estava a rir de algo que eu disse e um homem entrou pela porta com uma pistola na mão. Ele disparou 2 vezes. Uma inspiração lenta. Aquele homem fora o melhor amigo do meu pai durante 20 anos. Ele disparou 2 vezes, uma no peito, uma na garganta. A mão de Isabela subiu para a boca. Ela não interrompeu. "Eu tinha 19 anos", disse Damien. "Eu encontrei-o 3 dias depois. Eu matei-o com a mesma pistola que ele usara. E depois disso, tudo o que construí, construí com medo. Todo homem que trabalha para mim tem medo de mim ou tinha medo do meu pai. Assinei papéis que acabaram com vidas. Dei ordens em salas. Não me permito mais lembrar." Ele finalmente virou-se para olhá-la. "As minhas mãos têm coisas nelas que não se lavam." Ele disse. "Você e Lily merecem um homem melhor do que isso." Ele inclinou-se ligeiramente para a frente. "Se você tem medo de quem eu realmente sou,
Eu enviarei vocês duas para longe com segurança. Esta noite, se quiser dinheiro suficiente para comprar uma casa, onde quer que escolha, uma boa escola para Lily, uma vida diferente, eu não vos seguiria. Eu não me aproximaria de vocês. Estariam livres de tudo isto. Isabela não respondeu de imediato. Ela virou a cabeça e olhou para sua filha adormecida, para a pequena mão solta contra o cobertor, para a tinta ainda sob aquelas pequenas unhas. Então olhou de volta para Damien. Lily confiou em você, disse ela calmamente. Desde o dia em que a viu chorar em frente à foto de Aurora, ela não me contou, mas sabia. Os seus olhos não vacilaram. E eu confio no seu coração mais do que confio no passado que você trouxe para esta casa. Damien olhou-a fixamente. Por um longo momento, ele não conseguiu falar. Algumas feridas só fecham quando ousamos falá-las, e alguém ousa sentar-se e ouvir. A chamada veio 2 dias depois, às 9 da manhã. Damien estava no estúdio com Lily, ensinando-a a segurar um pincel mais largo para o céu de fundo. Quando a linha privada no seu estudo tocou 3 vezes, parou e tocou 3 vezes novamente. Apenas um homem usava aquele padrão. Ele atendeu no quarto toque. Salvatore Damien. A voz do outro lado era velha, grave como cascalho. Calma. O conselho está a reunir-se. Chicago, quinta-feira. Todas as 5 famílias à mesa. Damien baixou-se na cadeira de couro atrás da sua secretária. Cais, raízes, território. Bellini tem pressionado em todas as costuras, e 2 das outras famílias estão a pressionar com ele. Precisamos de todas as cadeiras preenchidas, ou a sala decidirá sem nós. Entendido. Sei que as coisas têm estado tranquilas do seu lado. Isso vai mudar. Esteja lá. A linha fechou. Damien sentou-se por um longo momento com o telefone ainda na mão. Então levantou-se, caminhou até a porta do estudo e disse ao porteiro lá fora para encontrar Marcus. Marcus chegou em 10 minutos, já vestido como se esperasse a convocação. Chicago, disse Damien. 3 dias. Eu vou amanhã de manhã. Entendido. Você assume a casa, todas as operações, todas as reuniões no calendário, todos os assuntos pendentes no cais. Se o pessoal de Bellini se mover nessa janela, você lida com isso como combinamos no mês passado. Sim, e Isabela e Lily. Os olhos de Damien ergueram-se, firmes no rosto do outro homem. Você mantenha-as seguras. Ninguém se aproxima da ala leste, exceto elas 2 e as raparigas que a limpam. Não há nova equipa nos terrenos enquanto eu estiver fora, sem visitantes. Marcus assentiu uma vez, lentamente, respeitosamente. Eu tratarei desta casa como trato você, disse ele. Você sabe disso? Perguntou com muito cuidado sobre o horário, qual voo, qual hotel, a que horas, em que dia. Damien era esperado em que reunião. Perguntou como um bom capitão sempre perguntava, para que pudesse chegar ao seu chefe em caso de emergência. Damien respondeu a todas as perguntas sem hesitação. 15. Anos de confiança não se tornam suspeitos numa hora. Naquela noite, Damien caminhou até a ala dos servos, depois de Lily ter sido posta na cama. Abriu a porta dela, silenciosamente. A pequena lâmpada noturna, em forma de estrela, projetava um brilho amarelo suave pelo quarto. Lily estava enrolada de lado, uma mãozinha enfiada debaixo da bochecha, o pijama de estrelas torcido na cintura. Ele sentou-se cuidadosamente na beira da cama, curvou-se e deu um beijo na sua testa quente. Ela remexeu-se sem abrir os olhos. Para onde vais? Murmurou ela no travesseiro. Para uma viagem, sussurrou ele. 3 dias, eu voltarei. A mão dela tateou no ar. Ele deu-lhe o seu dedo mindinho. Os seus pequenos dedos fecharam-se nele e agarraram-se. Ele sentou-se ali assim, até a sua respiração abrandar novamente. Então, foi para o quarto de Isabela. Ele não entrou. Ele apenas ficou na porta. Algo estranho, disse ele calmamente. Qualquer coisa mesmo, ligue-me. Não seja educada. Não espere até de manhã. Ele passou-lhe um pequeno papel dobrado. O seu número privado, aquele que ele dera a apenas mais uma pessoa na sua vida. Ela olhou para o número e assentiu. Damien, disse ela suavemente. Isabella, volte em segurança. Ele sustentou o olhar dela por um momento.
Então virou-se e afastou-se. Na manhã seguinte, Marcus pessoalmente conduziu o sedã preto até ao aeródromo. Ele contornou para abrir a porta de Damien com o mesmo movimento preciso e respeitoso que usara durante 15 anos. Ficou em sentido enquanto Damien saía e deu um pequeno sorriso educado enquanto apertavam as mãos. Damien deu-lhe uma palmada no ombro. "Cuide deles por mim, com a minha vida", disse Marcus. Ele sorriu novamente. Damien não podia saber que aquela fora a última mentira que ele jamais ouviria daquela cara. Na segunda noite em que Damien estava em Chicago, à 1h da manhã, Marcus Veer entrou calmamente na sala central de segurança da propriedade Maro. Os 2 homens do turno da noite levantaram-se quando ele entrou. Ele era o segundo no comando. Ele entrara naquela sala 1000 vezes. Eles não o questionaram quando ele lhes pediu para saírem para um café. Eles não o questionaram quando ele fechou a porta atrás deles e girou a fechadura. Ele sentou-se na consola principal. Ele introduziu o código de acesso de nível mais alto. Um a um, as pequenas luzes vermelhas na parede de monitores escureceram. Câmaras no portão da frente, câmaras ao longo do perímetro, câmaras nos corredores, sensores de movimento no caminho do jardim, o alarme silencioso na janela do quarto de Lily, todas as salvaguardas que Damien construíra para manter a sua família segura. Tudo adormeceu silenciosamente. Então Marcus pressionou uma pequena sequência de teclas que ele nunca usara em 15 anos, e a porta de serviço lateral da propriedade destrancou-se com um clique mecânico suave. Às 3 minutos depois da 1, 6 homens em capuzes pretos e máscaras de pano entraram por aquela porta. Moveram-se numa única linha treinada pelo corredor de serviço. Botas silenciosas na pedra, armas baixas. Lá em cima, no seu pequeno quarto na ala dos servos, Isabella Hart abriu os olhos. Ela não sabia o que a tinha acordado. Então ouviu-o, o som agudo e quebradiço de um vidro a partir bem abaixo, numa das divisões do rés do chão. Toda a mãe no mundo conhece esse som nos seus ossos. Ela saiu da cama antes de estar totalmente acordada. Ela não se incomodou com pantufas. Atravessou o pequeno corredor em 3 passos e empurrou a porta do quarto de Lily. A sua filha ainda dormia. Um braço lançado acima da cabeça, o pequeno pijama de estrelas torcido no ombro. Isabella pegou-a sem um som. "Querida, vamos dar uma voltinha. Fica quieta." Ela levou-a pelas escadas de trás, as que Damien lhe mostrara outrora, que levavam diretamente para a adega de vinhos. Ele dissera-lhe semanas antes, numa frase que ela mal registrara na altura, que a adega tinha uma segunda porta que abria para o muro exterior da propriedade. Uma antiga rota de fuga. Ele quis que ela soubesse. A meio das escadas, Lily acordou. "Mama." A sua voz era fina e confusa. "O que é?" "Shh." Isabella pressionou os lábios gentilmente na testa da filha. "Não é nada. Mamãe está aqui. Só fica quieta para mim. Muito quieta." No topo do corredor dos servos, acima delas, um latido de aviso baixo quebrou o silêncio. Shadow. O velho cão dormia no seu lugar habitual, perto da arrecadação de linho. Agora com 12 anos, meio surdo e lento nos quadris, ele veio para o topo da escada e viu a forma de um homem mascarado a descer pelo corredor em direção ao som dos passos de uma mãe. Ele não hesitou. Nunca o fizera. Ele atacou e as suas velhas mandíbulas fecharam-se sobre a barriga do homem. O homem amaldiçoou e tropeçou. Um único tiro soou no corredor estreito. Shadow não fez som. Simplesmente caiu. Shadow! O grito de Lily rasgou para cima, agudo e cru, antes que Isabella pudesse tapar-lhe a boca. Shadow! Mamã! Shadow! O atirador já estava na escada. Isabella correu. Chegou ao patamar da adega. Virou-se, colocou-se entre a filha e a porta, e pressionou o rosto de Lily contra o seu ombro. "Não olhes, meu amor. Fecha os olhos. Fecha-os bem apertados." O golpe veio de trás, forte e preciso na base do seu crânio. O mundo ficou branco, depois cinzento, depois desapareceu. Ela não sentiu o corpo cair no chão. Ela não sentiu o homem levantá-la ao ombro como um saco de grãos. Ela não viu outro homem mascarado abrir os seus braços e tirá-la, ainda a gritar dentro do caminhão selado que se afastou da propriedade. 3 minutos depois, uma pequena voz partiu-se na escuridão. Repetidamente.
Pai, pai, pai. Uma palavra que ela nunca, em vida, disse a ninguém antes. Isabela acordou com o cheiro a óleo de motor velho. Foi a primeira coisa que a alcançou, antes da visão, antes do som. Um cheiro espesso e azedo, embebido em betão e pó. Depois veio a dor, surda e contundente, espalhando-se da base do seu crânio pelos ombros. Tentou mover os braços e não conseguiu. Os seus pulsos estavam amarrados atrás das costas, atados à parte de trás de uma cadeira de madeira com uma corda grossa que já lhe esfregara a pele até ao osso. Abriu os olhos lentamente. O quarto era grande e frio. Paredes de betão cinzento erguiam-se em todos os lados, manchadas de umidade. Acima dela, um telhado de lata pendia no meio. Uma lenta gota de água ticava algures no canto mais distante. Uma única lâmpada em gaiola pendia de um fio das vigas, lançando uma luz amarela pálida sobre um chão manchado por décadas de gordura. Um armazém abandonado em algum lugar onde ninguém procuraria. Então ouviu a pequena respiração rápida ao seu lado, e o seu coração voltou ao seu corpo de uma vez. Lily, a sua filha, estava sentada no chão aos seus pés, joelhos dobrados, aninhada o mais perto possível da cadeira. Os seus olhos estavam inchados de chorar, as suas bochechas riscadas. Nos seus braços, apertada contra o peito, estava a pequena caixa de pintura de madeira do estúdio. De alguma forma, no caos da noite, ela agarrou-se a ela. Era a única peça de casa que ela ainda tinha. "Bebé", sussurrou Isabela. "Estás magoada?" Lily abanou a cabeça. O seu lábio inferior tremeu. "Onde está o Shadow, mamã?" Isabela abriu a boca para responder e não pôde. O som saiu como um pequeno sopro partido. Virou o rosto, piscou os olhos com força e engoliu a verdade para mais tarde. Em algum lugar na parede distante, uma porta pesada de metal gemeu ao abrir-se. Passos cruzaram o betão. Lentamente, sem pressa, Marcus Vieri entrou na luz. Ele não usava máscara. Usava o mesmo fato preto que usara em todas as reuniões dos últimos 15 anos, o mesmo relógio de ouro no pulso. O seu cabelo estava penteado para trás. Os seus sapatos estavam polidos. Isabela compreendeu num segundo o que levara ao mundo uma noite inteira. O traidor era a mão direita. Marcus puxou uma cadeira de madeira das sombras e colocou-a em frente à dela. Sentou-se, tirou um charuto de um bolso interior e acendeu-o com um pequeno isqueiro prateado. Fumo enrolou-se à volta do seu rosto. "Lamento, Sra. Hart", disse ele calmamente. "Isto não é pessoal. Isto é apenas trabalho." Isabela não baixou os olhos. "Ele confia em você", disse ela. 15 anos. Marcus deu um sorriso fino e cansado. "É por causa dos 15 anos que eu o entendo melhor do que ninguém." Ele amoleceu. E mole no nosso mundo é apenas outra palavra para morto. "O que planeia fazer conosco?" Ele bateu uma pequena linha de cinza no chão. "Damian virá. Ele sempre vem. E esse será o último passo que ele dará. Assim que estiver feito, você e a sua filha serão libertadas." Ela olhou para ele por um longo momento. Ela sabia reconhecer uma mentira. Ela não discutiu. Apenas pressionou as mãos amarradas mais forte contra as cordas e olhou para Lily e manteve a voz firme. Marcus levantou-se. Deu um pequeno aceno educado como se estivesse a concluir uma reunião comum e voltou para a porta. A caminho da saída, ele falou com 2 homens que ela não vira nas sombras. "Observem-nas. Ninguém fala com ela sem mim." A porta fechou-se. A lâmpada acima piscou. Na meia escuridão, Lily arrastou-se para mais perto e pressionou a bochecha contra o joelho da mãe. "Mamã", sussurrou ela. "O papá vem salvar-nos?" Isabela curvou-se o máximo que as suas amarras permitiam e beijou o topo da cabeça da filha. "Ele vem, meu amor, ele vem." Na escuridão, uma pequena criança chorou sem som, as mãos ainda firmemente apertadas em torno de uma caixa de madeira de tintas em Chicago. Às 1h10 da manhã, Damian Marrow estava sentado a uma longa mesa de mogno, a ouvir Dom Salvatore explicar as novas fronteiras dos cais de Brooklyn. O quarto estava cheio de vozes baixas, fumo de charuto e copos de licor âmbar. 5 famílias, 10 capitães. Um mapa espalhado sob uma lâmpada de capuz.
O telefone privado de Damien vibrou uma vez contra a madeira. Ele olhou para baixo. O nome no ecrã era Isabela. Algo dentro dele apertou antes mesmo de o atender. "Com licença", disse ele calmamente e afastou-se da mesa. Ele atendeu enquanto caminhava em direção à janela mais distante. Isabela, a voz do outro lado não era dela. Pertencia a um homem. Profunda, lenta, calma, ligeiramente divertida. "Chefe Maru, você tem algo que queremos." "Temos algo que você quer. Você tem 24 horas." A linha cortou. Por um segundo inteiro, Damien Maru não se moveu. Então baixou o telefone, colocou-o no bolso interior do casaco e voltou para a mesa. Ele não se sentou. Ele não falou. Apenas pegou no seu casaco da cadeira e caminhou até a porta. Don Salvatore ergueu a sua velha cabeça. Ele olhou para o rosto de Damien. Ele não perguntou. Ele deu um pequeno aceno. O tipo de aceno que um pai dá a um filho que vai para o fogo. Damien saiu. No elevador, ele ligou para a central de segurança da propriedade. Tocou. Continuou a tocar. Ninguém atendeu. Ele ligou para a segunda linha, aquela que nunca ficava sem resposta. Nada. Às 1h30, ele estava num carro preto a caminho do aeródromo de Chicago. Às 1h50, ele fretou um jato privado com uma chamada que lhe custaria mais do que a maioria dos homens ganha num ano. Às 2h10, ele estava no ar. Ele não chorou. Ele não andou de um lado para o outro. Ele trabalhou. Na mesa rebatível à sua frente, abriu o portátil encriptado que nunca saía do seu lado. Acedeu aos registros de segurança da propriedade. Ele viu uma linha limpa de barras verdes a correr para trás na linha temporal da noite. Viu o minuto exato em que cada câmara escureceu. Viu cada sensor a cair um a um num padrão demasiado limpo para ser um acidente. Viu o código que os desligou. Esse código existia em apenas 2 mãos no mundo, as suas e as de Marcus Vieri. Ele não amaldiçoou, ele não esmagou o ecrã. Apenas puxou as câmaras de estrada exteriores. Um caminhão escuro e selado saiu do portão de serviço da propriedade às 1h23 da manhã e virou a sudoeste. 3 chamadas telefônicas depois, homens silenciosos nos seus payrolls silenciosos em 3 agências diferentes estavam a correr a matrícula. 7 minutos depois, ele tinha uma localização, um lote industrial abandonado, Nova Jersey, velhos armazéns de carga. Ele estivera num deles anos atrás a tratar de negócios. Ele lembrava-se do cheiro do lugar. Chamou Vincent primeiro, depois Dario, depois Enzo. Vozes grossas de sono afiaram no instante em que ouviram o seu tom. Ele deu um ponto de encontro fora da propriedade. 4h30, carga completa, sem rádios em geral. Às 4h da manhã, o avião aterrou em Teterboro. Ele saiu da pista para um sedã preto que o esperava com o motor já a funcionar. Ele não precisava de interrogar ninguém. Ele não precisava de mais uma prova. Sentou-se ao volante por exatamente 10 segundos sem virar a chave. As suas mãos fecharam-se no couro até os nós dos dedos ficarem brancos. "Marcos", disse ele em voz alta para ninguém em particular. 15 anos. Ele não gritou. Ele não quebrou nada. A sua voz estava plana, baixa, quase educada. Essa é a mais perigosa forma de raiva. As piores traições vêm sempre dos lugares que não ousamos suspeitar. Às 5h30 da manhã, 8 homens vestidos de preto posicionaram-se em volta do armazém de carga abandonado. O lote industrial jazia silencioso na última hora antes do amanhecer. Geada cobria os trilhos enferrujados atrás do edifício. Uma única lâmpada de sódio alta projetava uma luz laranja doentia sobre um pátio de carga quebrado. Lá dentro, ele falou numa voz baixa, na borda da cerca, e o plano juntou-se em menos de 1 minuto. 2 homens circulariam para a parte de trás do edifício e cortariam a entrada de carga. 3 arrombariam a entrada principal pela frente. Damien e Vincent passariam por cima do telhado e cairiam de cima. Damien usava um colete leve, à prova de balas, por baixo do seu casaco preto, 2 pistolas, uma ao seu lado, uma na mão. O seu rosto estava quieto, a sua respiração calma, como sempre estava quando os homens estavam prestes a morrer. Às 5h38, a porta da frente explodiu. O primeiro surto de tiros abriu a manhã.
Os 3 da frente abateram 2 guardas no hall de entrada antes que os homens lá dentro tivessem tempo de levantar as armas. No telhado, Damien e Vincent moveram-se rapidamente por uma passarela enferrujada, encontraram a claraboia acima do piso principal e desceram por ela em cordas presas a uma viga de aço. No momento em que os seus pés tocaram o cimento, Damien já estava a disparar. 2 rondas, 2 homens, ambos caídos antes de saberem que ele estava na sala. Vincent cobriu as suas costas com disparos rápidos e precisos de um rifle compacto. Em 2 minutos, 4 dos capangas de Bellini estavam no chão. Damien não olhou para as caras deles. Ele já se movia em direção à extremidade do armazém, em direção à pequena arrecadação, onde o instinto frio no seu peito lhe dizia que ela estava. Ele arrombou a porta. Isabela estava debruçada contra as cordas, exausta, sangue seco no canto da boca. Aos seus pés, enrolada perto da perna da cadeira, estava Lily, os braços presos em torno da pequena caixa de pintura de madeira, como se fosse a única coisa verdadeira que restava no mundo. Isabela levantou a cabeça. Quando o viu, os seus olhos encheram-se de imediato. Damien! A cabeça de Lily estalou para cima. Ela arrastou-se para os pés, correu os 4 passos curtos entre eles e abraçou as suas pernas. Pai! O grito de Damien acertou em algo no seu peito que ele não sabia que ainda estava inteiro. Por um segundo inteiro, o chefe da família Maru, de pé num armazém cheio de homens mortos com uma arma ainda quente na mão, não se pôde mover. Então ele curvou-se, levantou-a cuidadosamente, aninhou-a contra o seu ombro e virou-se para Isabela. Os nós desfizeram-se sob os seus dedos em segundos. Ela puxou-a para cima, um braço firme em volta da sua cintura. Vamos para casa. Estavam a 3 passos da porta quando o portão principal do armazém se abriu com um lento grito de metal. Ricardo Bellini entrou. Atrás dele, 15 novos capangas espalharam-se numa crescente solta, armas erguidas, cortando a saída. Ricardo sorriu com o seu charuto. Não é tão fácil, Mororo. Ele levantou a sua pistola. Ele apontou, não para o rosto de Damien, mas mais baixo para a pequena figura que Damien segurava contra o seu peito. Isabela não pensou. Ela moveu-se. Ela atirou-se para a frente, plantou o seu corpo entre a arma e os 2 que amava e abriu os braços. 3 tiros estalaram, quase um atrás do outro. Isabela estremeceu uma vez, 2 vezes e dobrou-se. Damien pegou-a antes que ela batesse no chão. Vermelho floresceu no seu ombro. Vermelho floresceu no seu estômago. Mamã! O grito de Lily rasgou da sua pequena garganta. Damien ajoelhou-se com Isabela aninhada contra ele. Uma mão pressionava com força a pior das feridas, a outra ainda segurava a sua filha. Vincent e Enzo já estavam a disparar, a empurrar a linha da frente para trás, criando uma parede de ruído entre eles e o inimigo. Damien não ouviu. Ele olhava para o rosto de Isabela. A sua pele estava cinzenta, os seus lábios pálidos, mas os seus olhos estavam abertos, fixos nele, e o canto da sua boca levantou-se levemente num fantasma de sorriso. Está tudo bem, respirou ela. Está tudo bem. Algo dentro de Damien Maru quebrou. Algo frio e enorme subiu do peito de Damien Maru. Ele pousou Isabela no chão de betão, dobrou seu casaco num travesseiro e colocou a mão dela sobre a própria barriga para pressionar a ferida. Vincent, disse ele sem olhar para cima. Leve-a, hospital mais próximo agora. Vincent já se estava a mover. Dario Lily. Dario ajoelhou-se e Damien pressionou a menina trêmula nos seus braços. Não a deixe olhar para trás, disse ele. Vá. Dario levou-a pela porta lateral sob o fogo de cobertura de Enzo. A mãozinha de Lily estendeu-se por cima do ombro de Dario para ele enquanto era levada. O rosto molhado, a boca aberta num grito silencioso. Damien levantou-se. Ambas as pistolas ergueram-se, uma em cada mão. Ele não procurou cobertura. Ele não se agachou. Ele simplesmente caminhou para a frente no chão aberto do armazém. Os homens mais próximos dele ainda estavam a disparar. Ele caminhou para a linha deles e atirou-lhes onde eles estavam. 2 rondas cada, limpas, rápidas, sem pressa. Ele não pestanejou com os clarões dos canos. Ele não vacilou quando as balas rasgaram o reboco da parede atrás dele. Enzo
e os outros varreram pelos lados, fechando uma rede. Em 4 minutos, 6 capangas a mais estavam no betão. O resto fugiu. Ricardo Bellini virou-se e correu para o pequeno corredor traseiro atrás da área de carga. Damian seguiu-o. O corredor estreito era iluminado por um único tubo fluorescente a piscar. Ricardo alcançou a extremidade distante, virou-se novamente e puxou o gatilho. A pistola clicou numa câmara vazia. Ele puxou-a novamente. Clique, clique. Levantou os olhos e, pela primeira vez na sua vida, Damian viu medo no rosto de Ricardo Bellini. Damian não disse nada. Levantou a sua pistola. Uma ronda no centro da testa. Ricardo caiu para a frente contra a parede e não se moveu mais. Damian virou-se e caminhou de volta pelo armazém sem olhar para os corpos. Vincent já se fora, a rasgar pela estrada de serviço com Isabela deitada no banco de trás. Enzo encontrou-o à porta principal. Pegamos em Marcos. Ela estava a tentar passar pela parede dos fundos. Vivo! Vivo! Leve-o para o quarto debaixo da casa. A sala de interrogatório na cave da propriedade Moro tinha uma cadeira de aço aparafusada ao chão, uma mesa de aço e nenhuma janela. 2 horas depois, Marcos Vieira sentou-se naquela cadeira. As suas mãos estavam amarradas atrás das costas. A sua boca estava fendida no canto. Uma nódoa escura já se espalhava pela sua maçã do rosto. O seu fino fato preto estava rasgado no ombro. A porta abriu-se. Damian entrou e trancou-a atrás de si. Na sua mão direita, carregava o velho revólver que o seu pai lhe deixara. Aquele que acabara com o homem que matara Antônio Maro há 20 anos. Marcos ergueu a cabeça e deu uma pequena risada quebrada. 15 anos eu fiquei leal, raspou ele. 15 anos eu levei tiros para você, e uma menina entra na sua casa e em poucas semanas ela tira você de mim. Damian não respondeu. Atravessou a sala, ergueu o revólver e pressionou o cano gentilmente contra o centro da testa de Marcos. O seu dedo pousou no gatilho. Atrás dele, tão silenciosamente que quase não o ouviu. A porta rangeu e abriu-se uma mão de largura. Uma pequena figura estava na fresta. Lily. Ela escapara de Dário Algures lá em cima. Nos seus braços, ainda, ela segurava a pequena caixa de pintura de madeira que levara do armazém. Ela não estava a chorar. Ela não estava a gritar. Ela estava apenas a olhá-lo. Com aqueles olhos castanhos largos, calmos e pacientes e destemidos, Damian olhou para ela por muito tempo. Baixou o revólver. Virou-se para a porta da sala, chamou lá para cima e disse uma única frase que nunca dissera na vida. Chamem a polícia. Então curvou-se e olhou para o rosto machucado e descrente de Marcos. Eu não quero que essa menina, disse ele calmamente, cresça com um pai que ainda vive de ódio. Numa ala privada de um pequeno hospital fora da cidade, Isabella Hart jazia na luz pálida e cinzenta da unidade de cuidados intensivos. A cirurgia durara 4 horas. 2 balas saíram limpas. Uma terceira passara pelo seu ombro e deixara uma ferida que precisaria de muito tempo para curar. Perdera mais sangue do que o cirurgião gostava. Mas em algum momento na última hora da operação, o seu coração estabilizou, a sua pressão subiu, e o médico saíra para o corredor e dissera a Damian apenas uma palavra: viva. Damian não saiu do seu quarto por 2 dias e 1 noite. Sentou-se numa cadeira de madeira simples, desenhada perto da cama. Não mudou de roupa. O seu colete preto ainda exibia o sangue escuro e seco do chão do armazém, castanho agora, rígido ao longo da costura. Os punhos da sua camisa estavam manchados da cor de ferrugem. Ele segurava a mão dela com as 2 mãos, e a mão dela estava fria, e ele não a soltava. Lily dormia no seu colo durante a maior parte desses 2 dias. Ela acordava e desenhava e dormia novamente. Damian colocara uma folha larga de papel branco no seu colo. Lily sentava-se na sua coxa com a pequena caixa de pintura de madeira ao lado dela e pintava lentamente, cuidadosamente girassol após girassol naquele papel. Amarelo, depois um segundo amarelo, depois um pequeno centro castanho, depois um caule verde, sempre um pouco torto. Ela não fazia muitas perguntas. De vez em quando, ela levantava a cabeça, olhava para o rosto da mãe e voltava a baixar os olhos para o papel. Na terceira manhã,
logo depois da luz cinzenta pálida começar a aquecer ao longo da moldura da janela. Isabela abriu os olhos. A primeira coisa que viu foi Damien. Ele adormecera finalmente, a cabeça curvada para a frente contra a borda do colchão. A sua testa pressionada contra o dorso da sua mão. Os seus ombros estavam moles de exaustão. Os seus dedos ainda estavam travados nos dela. Ela engoliu. A sua garganta estava seca. Ela tentou a sua voz, e ela saiu não mais alta que um sopro. Damien. Ele acordou como se um fio tivesse partido. A sua cabeça levantou-se, os seus olhos estavam vermelhos, e por um momento não focaram. Então encontraram o seu rosto e iluminaram-se como os de uma criança. Ele não disse nada no início. Ele não podia. Ele curvou a testa de volta contra a mão dela. E desta vez, quando falou, a sua voz rachou completamente. Você está viva. Você está viva. Isabela levantou a outra mão, lenta e fraca, e deixou-a cair suavemente sobre o seu cabelo escuro. Ela acariciou uma vez, 2 vezes, como se ele fosse quem precisava de consolo. Ele levantou a cabeça. Os seus olhos estavam molhados, mas ele não desviou o olhar. Você e Lily salvaram a minha vida, disse ele calmamente. Ambas. Estou a perguntar agora se você me permitirá ser a sua família. Ela sorriu para ele. Era um sorriso pequeno e cansado, mas que chegava até aos seus olhos. Eu amei aquele homem, sussurrou ela. Desde o dia em que o vi sentado calmamente a pintar girassóis com Lily, atrás deles à porta do quarto. Uma pequena voz rompeu. Papai, mamãe está acordada. Lily correu pelo chão de azulejo nos seus pequenos pés descalços e atirou-se contra o lado da cama. Ela enrolou um braço em volta do ombro de Damien e um braço cuidadosamente sobre o cobertor da mãe, abraçando ambos ao mesmo tempo. Damien puxou-os para perto, um braço em volta de Isabela, um braço em volta de Lily. Ela não tentou esconder o rosto. O amor não se mede pelo tempo. Mede-se pelo número de vezes que escolhemos ficar quando poderíamos ter escolhido ir embora. 2 meses passaram. Isabela curou-se lentamente, depois de uma vez. A dor no seu ombro desvaneceu-se para uma memória surda. A ferida no seu estômago fechou-se limpa. O que restou no final foi uma pequena cicatriz pálida, ao longo da sua clavícula, a forma de uma folha curva e uma ligeira rigidez no seu braço. Quando o tempo ficou frio, ela caminhava pela casa agora com a sua própria força. Sentava-se ao pequeno almoço com Damien e Lily. Ela ria às vezes, risadas reais vindas do fundo do peito, e o som delas nos corredores mudava a cor de toda a propriedade. Numa manhã de quarta-feira, no início do outono, Damien Maru chamou todos os capitães da família Maru ao grande salão da mansão. Mais de 30 homens vieram. Chegaram em carros escuros, em fatos escuros, com rostos fechados de homens que tinham ouvido rumores e esperavam saber quais deles eram verdadeiros. Desfilaram para o longo salão e ocuparam os seus lugares ao longo da mesa de nogueira. Vincent estava à direita de Damien. Dario estava à sua esquerda. Os seus olhos estavam firmes e duros, e cada capitão na sala compreendeu o que aquelas 2 figuras silenciosas significavam. Damien usava um fato preto simples. Ele estava na cabeceira da mesa com as mãos pousadas levemente na madeira polida. Ele não levantou a voz. A partir de hoje, disse ele, a família Maru está fora das drogas. Um murmúrio percorreu os homens. Ninguém interrompeu. Estamos fora de armas. Estamos fora das operações de cais que dirigíamos com a família Bellini. Estamos fora de todos os contratos cuja assinatura foi escrita em sangue. Essas linhas estão fechadas. Esses parceiros já foram informados. Ele olhou lentamente pelo comprimento da mesa. A partir de hoje, esta família opera à vista. Imóveis em Manhattan, transporte comercial por canais legítimos, os restaurantes que o meu avô construiu antes de qualquer um de nós nascer. Tudo limpo, tudo à luz do dia. Longo silêncio espalhou-se pelo grande salão. Se algum homem nesta sala não puder seguir esse caminho comigo, disse Damien calmamente, ele pode sair hoje. Ninguém o seguirá. Ninguém ajustará contas. A sua quota final será paga na íntegra em dinheiro antes de atravessar o portão da frente. Ninguém se moveu. Então Vincent deu um pequeno passo para a frente. Eu fico com Damien. Dario assentiu uma vez.
Eu também. Enzo, que outrora fizera uma piada tola sobre a filha de uma governanta e vivera tempo suficiente para compreender exatamente o que dissera, foi o terceiro a falar. Eu sigo o chefe. Um a um, ao longo da mesa. Os capitães mais jovens ecoaram-no. No final, 3 homens mais velhos levantaram-se, deram uma pequena e rígida reverência e saíram em silêncio. Envelopes foram-lhes entregues na porta. Pegaram neles, sem uma palavra. Naquela noite, muito depois da casa ter ficado em silêncio, Damien caminhou até ao seu estudo privado, destrancou o cofre alto de ferro atrás do painel falso da estante. Da gaveta interior da sua secretária, tirou o velho revólver, aquele que o seu pai lhe deixara, aquele que ele carregara durante quase 20 anos, aquele que acabara com Ricardo Bellini num corredor fluorescente estreito. Virou-o uma vez na mão, colocou-o dentro do cofre, fechou a porta. Guiou a combinação 2 vezes. Ele não a voltaria a abrir. Atrás dele, Isabela estava na porta, com o seu simples roupão branco, uma mão pousada na moldura. Ela vira-o fazer tudo aquilo e não dissera uma palavra. Ele virou-se. Olhou para ela. Deu um pequeno sorriso cansado e honesto. Está feito. Há portas que abrimos e há portas que fechamos. Cada uma delas ensina-nos algo sobre o homem que escolhemos ser. O fim do verão instalou-se sobre a propriedade Maro como uma lenta respiração dourada. Atrás da mansão, numa ampla e ensolarada extensão do jardim de trás, um campo de girassóis estava em plena floração. Damien e Lily plantaram-nos juntos, uma semente de cada vez, ao longo de 2 longos meses. Ele segurara a pequena pá, enquanto ela alisava a terra com as suas pequenas palmas. Agora cada caule estava alto como um homem adulto, e cada cabeça dourada pesada virava-se lentamente ao longo do dia para seguir o sol. Era um domingo à tarde, e a luz estava quente. Damien usava uma camisa branca simples, mangas arregaçadas até aos cotovelos. Entrou na sala de estar onde Isabela estava a ler e ofereceu-lhe a mão. Vincent precisa que você assine alguns papéis, disse ele. Lá fora, no jardim. Venha. Ela levantou uma sobrancelha para ele, meio a sorrir. No jardim. No jardim. Lily já estava à espera no terraço. Um enorme feixe de girassóis recém-cortados nos seus braços, quase tão alta quanto ela. Ela sorriu quando os viu, e então, sem uma palavra, virou-se e guiou o caminho. Caminharam lentamente pelo caminho de lajes, pelo arco de rosas trepadeiras, e entraram no campo de girassóis. Abelhas moviam-se de flor em flor. Em algum lugar, um pássaro estava a cantar. No meio do campo, Damien parou. Virou-se para Isabela. Ele meteu a mão no bolso da camisa e tirou uma pequena caixa de veludo escura. Dentro dela jazia um anel, não novo, não escolhido de nenhuma joalharia. Era uma simples aliança de ouro com um único pequeno esmeralda desgastado ao longo dos anos por ter sido usado. Pertencera à sua mãe. Era a única peça dela que ele guardara durante quase 20 anos. Ele baixou-se num joelho na relva quente. Isabella Hart, disse ele calmamente, você me permitirá ser seu marido, ser o pai de Lily, caminhar com você por tudo o que vier pelo resto da minha vida. A mão de Isabela subiu para a boca. Lágrimas escorreram de imediato pelas suas bochechas. Ela estava a acenar antes de poder falar. Sim, sussurrou ela. Sim. Ele deslizou o anel gentilmente no seu dedo. Lily soltou um grito de deleite e veio a correr pelos girassóis, ainda a segurar o seu enorme buquê. Ela envolveu um braço em ambos ao mesmo tempo. Então, de agora em diante, disse ela ofegante, olhando para ele com os seus grandes olhos castanhos. O papá vai ser o meu papá para sempre, certo? Damien curvou-se e levantou-a nos seus braços. Ele segurou-a perto do seu peito. Acima da cabeça dela, ele estava a sorrir. Sim, disse ele suavemente. Eu serei o teu papa para sempre. Alguns dias depois, Lily terminou a última pintura que faria no pequeno estúdio na ala leste. O quarto já não estava trancado. As altas janelas estavam abertas à luz da tarde. Flores frescas estavam num jarro na mesa baixa. A caixa de tintas que atravessou um armazém num hospital e voltou para casa estava aberta no chão, ao lado do seu pequeno banquinho de madeira. Na tela, 3 figuras estavam de mãos dadas,
num vasto campo de girassóis. Um homem alto numa camisa branca, uma mulher de cabelo escuro, a sorrir, uma pequena menina no meio, a segurar as mãos de ambos. Ao longe, acima do campo dourado, uma nuvem suave flutuava num céu de verão. E então, naquela nuvem, pintada com traços pequenos e cuidadosos, surgiu o contorno de outra mulher. A cabeça ligeiramente inclinada para um lado, o rosto voltado para eles, com um sorriso sereno. Tiago ficou ali, diante daquele quadro, por um longo tempo. Percebeu, finalmente, o que tinha acontecido com ele. Aquela menina que, num meio de noite, tinha escapado por uma porta trancada. A criança que escalava janelas e atravessava jardins escuros apenas para se sentar sozinha diante do cavalete de um estranho, porque achava que uma mulher triste precisava de ser animada, tinha curado o coração de um homem de quem o mundo já tinha desistido. Ela tinha lhe dado uma família. Tinha lhe dado paz. Tinha lhe dado uma vida que ele nunca ousara imaginar. Porque, por vezes, o que nos cura não é o tempo. Às vezes, é um pequeno coração, corajoso o suficiente para bater à porta de uma sala que o mundo inteiro já deixou para trás, dada como perdida. Meus queridos amigos, se ouviram esta história até ao fim, obrigado por terem ficado conosco. Acreditam que as crianças, por vezes, veem aquilo que os adultos aprenderam a ignorar? Que uma mãozinha estendida no meio da noite pode desfazer anos de dor que nenhum médico e nenhum tempo conseguiram tocar? Partilhem as vossas reflexões nos comentários abaixo. Contem-nos um momento das vossas vidas em que alguém muito pequeno vos ensinou algo muito grande. Lemos cada palavra, e cada história que partilham torna-se parte deste nosso pequeno cantinho. Se esta história vos tocou o coração, mesmo que um bocadinho, por favor, deem-lhe um gosto, subscrevam o nosso canal e partilhem-na com alguém que possa precisar de a ouvir hoje. A vossa gentileza ajuda-nos a levar mais histórias como esta a mais corações por todo o mundo. Desejamos a todos os corações feridos uma cura suave. Desejamos a todos os lares risos à mesa do jantar, luz quente nas janelas e mãos pequeninas para segurar. Desejamos-vos boa saúde, dias calmos e uma alegria serena nos cantos simples das vossas vidas. No nosso próximo vídeo, trazemos-vos a história de um pequeno órfão que durante 100 dias seguidos deixou uma carta à porta da casa de um bilionário solitário e o momento em que o último envelope foi finalmente aberto. Não vão querer perder. Até lá, cuidem de vocês, cuidem das pessoas que amam e lembrem-se, porque por vezes, quem nos ensina a amar é o mais pequeno da sala, aquele que nunca teve medo de dar o seu coração inteiro. Adeus por agora, e vemo-nos no próximo vídeo.